programa Life for You de hoje, nós falaremos sobre a sua saúde, sobre a sua vida profissional, sobre o equilíbrio e a importância de você cuidar do seu corpo. E o que isso tem a ver com performance, tanto profissional, como aquela performance como pai, como mãe, dentro da sua família. E para isso, eu tenho aqui hoje uma convidada muito especial, Fabiana Pires. Não é a Glória Pires, mas é a Fabiana Pires, é prima dela e que vai estar aqui com a gente. Seja bem-vinda, Fabi. Tudo bem? Como é que você está? Tudo em paz? Tudo bem. Fique à vontade. Eu fiz essa brincadeira no começo, porque a gente começou aqui falando e eu falei, como é que é o sobrenome dela mesmo? Aí veio Glória Pires. Eu falei, mas não é Glória. Gente... Faz parte. Sim, faz parte. Fabi, conta pra gente o que você faz no seu dia a dia, só para que as pessoas tenham uma ideia com quem nós estamos conversando aqui. Bom, eu sou formada em fisioterapia, né? Sou especialista e pós-graduada em treinamento funcional, pilates, e no meu dia a dia eu atuo com mulheres que buscam se autoconhecer e evoluir aí um pouquinho em relação à sua qualidade de vida, os seus relacionamentos, seu relacionamento interpessoal, ela consigo mesma, para poder ter uma qualidade aí melhor com os filhos, marido, trabalho. Enfim, mais ou menos isso. Você cuida das mulheres. Isso. Hoje 90% dos meus alunos, pacientes, são mulheres. São mulheres. São mulheres. E eu diria que, hoje em dia, as pessoas têm uma preocupação bastante grande, assim, né, com a saúde. Sim. Inclusive, dentro das empresas, invariavelmente, agora mesmo teve uma multinacional que me pediu uma proposta para trabalhar exatamente, o tema do seminário ali é a saúde da mulher, dentro de uma empresa, de uma multinacional. Sim. Olha a preocupação, porque parece que agora em outubro é mês das mulheres, não é? Outubro rosa, não tem um negócio assim? Contra a campanha sobre o câncer de mama, né? Isso. Para as mulheres se perceberem, se cuidarem mais, fazerem o autoexame. Então, é uma forma, na verdade, tem que fazer o autoexame todo mês, mas é uma forma de reforçarem isso, pegar um determinado mês ali para fazer a campanha, Sim. né? E essa empresa quer, efetivamente, colocar isso em pauta, em evidência dentro da organização. E eu vejo isso como, com muito respeito até por essa empresa, pela valorização que elas dão ao trabalho feminino. Nós vemos dentro das empresas que a mulher ela consegue ter um foco assim, bastante grande naquilo que faz, uma tolerância muito grande, porque acho que até pelo fato de ser mãe, né, já aguentar marido, filho, cuidar de casa, cuidar do trabalho, essa coisa... É uma carga enorme. Uma carga enorme. O que você conta pra gente sobre esse equilíbrio importantíssimo, eu diria, nessa carga dobrada da esposa, da mulher, que tem que ter a sua cabeça no profissional, mas tem que ter também essa cabeça, uma responsabilidade muito grande no que se diz respeito à área familiar. Sim. E o que tem a ver isso com a saúde corporal, com o seu trabalho, enfim, como que você ajuda nesse equilíbrio até? Então, um ponto que eu acho super importante é a mulher passar a perceber que ela é o principal da vida dela. Esquecer um pouco... Ela para ela mesma. Ela para ela mesma. Tanto a mulher que já é mãe, ou a mulher que é executiva, que não tem filhos, que tem marido, enfim, qualquer mulher. Ela é o ser mais importante da vida dela. E isso não é egoísmo, viu? Não, isso você não é me egoísmo. falou isso, Fabi. Eu acho que até por aquele sentido maior da mulher ser mãe, né? Se dedicar muito a filho e tal. Tem até mulheres que adotam o marido como filho também, depois que tem filho. Sim, né? tem. Isso faz muito sentido. A partir do momento que ela começa a perceber, consegue perceber que ela é o ser mais importante, ela vai passar a se cuidar
né? Tanto na parte alimentar, buscar algum tipo de atividade física que vai melhorar a saúde dela, ela vai estar bem com ela mesma. E isso vai refletir para a família, para os filhos, no trabalho, vai refletir em várias áreas da vida dela, né? A partir do momento que ela passa a se cuidar. O ponto, assim, que eu vejo muita dificuldade é que muitas não conseguem se desprender, por exemplo, de colocar os filhos em primeiro lugar, acha que isso é egoísmo da parte delas, ter um tempo para elas. E pelo contrário, tirar esse tempo para ela, o tempo que ela tiver com os filhos vai se tornar um tempo de qualidade, assim, surreal. Né? Sim, até porque você me fez me lembrar aqui de um poema de Gil Khalil Gibran. Inclusive, outro dia eu coloquei lá num grupo que você faz parte, né? Que ele diz o seguinte: vossos filhos não são vossos filhos, são os frutos da ânsia pela vida por si mesma. Ou seja, eles te deixarão muito facilmente para ter a vida deles, porque a vida continua. Sim. E dentro, eu diria, dessa hierarquia da vida, nós temos os nossos avós, temos os nossos pais, temos nós e temos os nossos filhos, que na hierarquia está depois da gente. Sim. Porque se a mulher não estiver bem, se ela não estiver bem, o que ela passa para os filhos? Não passa coisa boa. E conta pra gente, Fabi. O que a mulher de hoje em dia, eu me lembrei agora do título do seminário que eu vou fazer nessa multinacional, que é A Mulher do Futuro, o Futuro das Mulheres. É quando eu falo exatamente da parte mental, da importância do cuidar-se, para você poder cuidar. Porque como é que eu vou cuidar de alguém se eu não cuido de mim mesmo? Dentro desse aspecto, o que você diria que é importante, o que você até recomenda para as pessoas que estão nos assistindo, de uma boa prática dentro do que se diz respeito, vamos falar primeiro da saúde física, que é a sua especialidade. Em relação à saúde física, procurar algo que te dê prazer, tá? Hoje a gente vê muitas blogueiras, influencers falando, tem que fazer a musculação. A musculação, ela é necessária para a gente ter uma velhice aí de qualidade, independente. Mas enfim, se você não gosta de musculação, comece com algo que te dê prazer. Gosta de dançar? Procura uma rotina, encaixa a aula de dança, tem vídeos no YouTube onde tem professores que dão aula de dança, aí as mulheres que trabalham, que viajam muito, dá para fazer dentro do quarto de hotel, pegar um tempinho ali, curto, assistir uma aula e fazer. Então, buscar algo que te dê prazer. Isso vai ser um start para, no futuro, ela procurar coisas mais específicas que vão trazer uma qualidade de vida melhor para ela em relação à atividade física. E quando a mulher, ou o homem também, né? Serve para os dois agora a pergunta que eu vou te fazer. Se sente assim na obrigação, porque até outro dia atrás, realmente você comentou aí, estava na moda aeróbica, né? Não, você tem que fazer aeróbica tal, porque aeróbica faz bem para o coração, oxigênio no cérebro tal. Agora, realmente, está uma onda aí, não, mais importante é musculação. E quando a pessoa se sente obrigada a fazer um exercício, vê aquilo como uma obrigação, porque o médico mandou, senão eu vou morrer, porque eu estou mal, o que acontece? E essa resposta a Fabi vai nos dar depois dos intervalos. Daqui a pouquinho nós voltamos com o programa Life for You.
Voltando com o nosso programa Life for You, estou aqui hoje recebendo Fabiana Pires, uma pessoa simpaticíssima que está nos falando aqui de saúde física, o que isso tem a ver com trabalho. E eu deixei aqui uma pergunta para ela antes do intervalo, que foi: o que acontece quando a pessoa se sente obrigada a fazer um exercício? Agora tem que fazer aeróbica, agora tem que fazer musculação, porque eu detesto isso, fica doendo, e ela vai lá obrigada e faz aquilo. O que isso causa? É bom? Depois, com o tempo, ela acostuma? Com o tempo a gente acaba criando o hábito, né? Eu falo que treinar é doído. Você gera ali dor muscular, mas com o tempo tudo se cria hábito. Só que você tem que ter um propósito para aquilo. Por mais que seja doído e você não goste, qual que é o seu propósito lá na frente? Né? Se você tem uma indicação médica, o médico falou, olha, você precisa, porque senão você vai ter problema cardíaco, você vai ter problema, enfim, qualquer tipo de problema. Com certeza você não tinha o hábito. Então, não tinha o hábito, mas você tem que achar um propósito em cima daquilo. Lá na frente, você quer desenvolver alguma patologia? Né? Se você não tem filhos, você pretende ter filhos, netos, e aí? Como que vai estar a sua saúde quando o seu filho estiver pequeno, correndo pela casa, correndo de um lado? Você vai aguentar fazer isso? Né? Ou você vai precisar de uma muleta, precisar de uma bengala, você vai estar acamado. Então você tem... Aí passa de doído para doloroso. Sim. Um outro ponto que eu falo é assim, se a gente não procurar fazer algo pelo amor, a gente vai procurar pela dor. Né? Então, a partir do momento que você ainda não apresenta nenhuma patologia, nenhum problema de saúde, e você não for buscar algo para se manter assim e lá no futuro ficar cada vez melhor, lá na frente a gente tem uma conta para pagar. Né? Então, tanto na parte alimentar, se não tiver uma alimentação, eu não falo muito de dieta, você se alimentar bem com coisas saudáveis e fizer alguma atividade física, uma caminhada que seja 2, 3 vezes na semana na praça do seu bairro, não gosta de ir numa academia fechada, vai para a praça, vai caminhar, né? Lá na frente a gente vai colher. E as pessoas associam muito a parte de exercício físico, cuidar do corpo, com emagrecer, ter um corpo bonito lá, tal, né? O que você diz sobre isso? Eu acho que vai a questão do propósito, né? Tem gente que vai buscar a musculação, o crossfit, qualquer atividade física para modelar o corpo e tá tudo certo. Tem gente que vai buscar por saúde e tá tudo certo, né? Os dois lados tá certo. Agora, aquela pessoa que vai buscar só com o propósito do físico, e aquela pessoa que, sei lá, esquece da família, esquece do trabalho, que, por exemplo, outro dia na academia lá que eu faço, né? Aí tinha uma moça ali do meu lado, eu até contei isso numa live que eu fiz, e ela falando o seguinte: eu venho na academia 4 horas pela manhã, 4 horas à tarde, e trago meu marido 4 horas à noite. Eu falei, caramba, 12 horas de academia, e ainda falou, ele vem emburrado, vem com a cara feia, mas eu obrigo ele a vir 4 horas à noite. Isso é saudável? Então, saudável não é. Quando a gente vê aqueles atletas fisiculturistas, eles levam o corpo ao extremo. Não é saudável. Né? Saudável é você ter os seus parâmetros ali de exames, tudo dentro do adequado, do limite ali, né? E não é saudável você levar o seu corpo ao extremo. Sim. Mas a gente tem que ver o que essa moça é. Ela é uma atleta, entendeu? Não, é frequentadora da academia. Não, aí já sai totalmente fora do contexto, né? Você fizer um treino, hoje a gente tem artigos científicos que comprovam que se a gente fizer um treino de 20 minutos por dia, você tem um resultado bacana, tanto da parte de aumento de metabolismo, controle de peso. Não tem a necessidade de você ficar muito tempo dentro de uma academia. Né? Que até isso gera um desequilíbrio na própria vida da pessoa. Ainda mais levar o marido forçado, né? Não, e ela se vangloriando. Né? Eu trago ele aqui mesmo. Ele vem emburrado. Eu falo, puta,
O que a academia significa para esse aí cara? perde o sentido. Se ela não é nenhuma atleta que vive disso, né? Porque tem atletas que vivem disso e precisam treinar ali ao máximo, ter o melhor desempenho possível. Agora, quando a pessoa não é atleta, não tem porquê, não faz sentido. E o que você diz sobre... você falou em atleta, me lembrou esses negócios que o pessoal toma... Suplementos? Suplementos, isso. Hoje a gente tem aí uma gama gigantesca de suplementos, né? Isso ajuda, dá mais exposição? O suplemento, ele é muito relativo. Que nem a gente tem os whey proteins, né? Que são proteínas para pessoas que não conseguem bater a meta de proteína na alimentação. É isso, não tem contraindicação, whey protein, a não ser que você tenha alguma intolerância, por exemplo, à lactose, uma alergia à proteína do leite. Aí seria um whey protein de carne, que a gente tem os beef protein da vida, mas ele seria para isso, para quem não consegue consumir o tanto de proteína na comida, só para suplementar. Tem outros tipos também de suplementos, mas tem uns que é desnecessário. Que é só... aquela pessoa que vai na academia de uma forma normal ali para realmente manter o corpo saudável, até porque eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre corpo, saúde mental, no que o corpo influencia na saúde mental. Então, essa pessoa que vai numa academia normalmente não precisa ficar tomando whey protein. Não, a própria alimentação se ela tiver uma alimentação dela equilibrada ali, não tem necessidade. já resolve. Né? A gente vê muita gente saindo da academia, chacoalhando a coqueteleira de proteína ali, não tem necessidade. A gente tem uma janela de consumo da proteína até 2 horas pós-treino, então você pode ir para sua casa, comer o seu ovinho mexido, fazer sua refeição, não tem necessidade disso, não. Tranquilo. E antes de você responder o que a saúde física tem a ver com o mental, até porque as pessoas precisam ter um mental equilibrado na sua vida profissional. Sim. Isso reflete, né? Eu queria te fazer uma pergunta. Você falou de proteína e tal. Tem pessoas que dizem que tem que comer antes do treino. Comer massa, como é que fala? Glúten, não é glúten. É massa que fala? Glúten, sei lá. Tem gente que fala que tem que comer carboidrato. Carboidrato. Tem que comer antes do treino. Eu me sinto muito bem, eu vou em jejum. Mas daqui a pouco sim, você vai me contar se eu estou certo, se eu estou errado, esse negócio de glúten, como é que é. Mas tem que ser depois dos nossos intervalos, quando voltarei aqui com Fabiana Pires, que está um papo aqui super agradável. Então daqui a pouquinho com o programa Life for You. De volta com o nosso programa Life for You, hoje aqui com a Fabiana Pires, e eu deixei uma perguntinha aqui para ela antes dos intervalos. Comer antes do treino, carboidrato, comer depois do treino, proteína. Então, isso é um mito, né? É um mito, porque o que a gente vai usar de energia no músculo, ele é produzido, né? Ele é sintetizado através do que a gente comeu, de 6 a 8 horas antes de você treinar. Então, por exemplo, se você treina pela manhã, é o que você comeu à noite que vai servir como fonte de energia para aquele treino, né? Então, por exemplo, se você não se sente mal indo em jejum, pode ir em jejum. Se não, mal que eu falo assim, se você não sentir fome, né? Tem gente que sente fome, então toma um café leve. Não, mas tem gente que fala assim, não, se eu não comer antes do treino, eu vou desmaiar lá. Não, desmaiar é muito raro, porque o que tem de energia se é o que você comeu. Se a pessoa pôs isso na cabeça, é capaz de desmaiar. Ela vai desmaiar, né?
E assim, o glicogênio que vai ser estocado é ali, refeição de 6 a 8 horas antes, né? Agora, por exemplo, a pessoa, eu sinto muita fome. Então, procura ter uma alimentação um pouco mais leve antes do treino, né? Por exemplo, a gente fala de shakes, né? O shake batido com whey protein, né? Com uma banana. Tomar no mínimo meia hora antes. Porque você imagina comer alguma coisa muito pesada, o fluxo sanguíneo do seu corpo, ele vai para onde? Ele vai para o processo digestivo. E você vai treinar, por exemplo, perna. Vai fazer uma corrida. O fluxo sanguíneo precisa ir para onde? Para aquele membro que você está treinando. E aí fica aquela briga. Daí sim você pode passar mal se você comer algo muito pesado, né? Mas é mito. A necessidade de comer antes do treino. E depois do treino? A necessidade aí da proteína que você comentou. Você tem uma janela de até 2 horas para o consumo de proteína, de carboidrato, porque é como se o músculo estivesse preparado para receber aquilo, né? Então ele vai aproveitar melhor aquela proteína, aquele carboidrato, aqueles nutrientes que você está mandando. Para o processo de hipertrofia, isso é excelente. Então seria importante ali numa janela de até 2 horas você comer algo, né? Tem gente que come doce de leite, porque aí o músculo recebe mais ali a glicose, enfim, tem vários processos aí, Tem gente que come né? ovo, tem gente que come uma picanha, enfim. Muito bem. E Fabi, o que tem a ver a necessidade que tanto se fala hoje, né, de se cuidar do físico, para que efetivamente a mente esteja bem, para que a pessoa que trabalha, ela possa ter uma performance no trabalho, possa entregar um resultado efetivo, mas também ela se sinta bem, minimize o estresse, né? E possa ter uma vida profissional tranquila e chegar em casa também tranquila. Porque a gente tem uma vida profissional e tem uma vida pessoal e tem que haver um equilíbrio. Sim. A gente tem diversos fatores aí que a atividade física vai influenciar nisso, né? A gente tem tanto a parte estética, porque hoje tem muitas pessoas que não se sentem felizes com o corpo que elas têm, porque está acima do peso, coloca uma roupa, não está satisfeita. E tem a questão também hormonal. A partir do momento que a gente pratica atividade física, a gente tem liberação de hormônios que a gente chama hormônios do bem, né? Então ele vai ajudar a reduzir o estresse, a ansiedade, a compulsão alimentar também. Então assim, gera diversos benefícios, né? A gente melhora a parte estética para quem busca isso também, está infeliz com o corpo, e tem a parte hormonal, né, ali influenciando. Até tem uma questão que perguntam para mim, mas o que eu começo? Atividade física ou dieta? Atividade física. Atividade física, ela vai trazer todos esses benefícios dos hormônios e, consequentemente, você vai ter uma disposição melhor para você ajustar a sua alimentação. Procurar um profissional qualificado para poder estar te orientando nessa parte alimentar, e aí você consegue aí ser um vitorioso ou vitoriosa. E me conta um pouquinho do trabalho que você faz, porque eu sei que você trabalha com o corpo, mas não é só isso. Qual é o trabalho diferenciado que você faz? Que eu sei que quem está lá como, eu não sei se eu chamo aluno ou paciente seu. A gente chama de aluno-paciente. Se sente assim super bem, fala super bem do Fabi. Bom, eu utilizo muito, né, de técnicas comportamentais dentro do meu atendimento, né? Então, tento mostrar para esse paciente, para esse aluno, algumas crenças limitantes que eles têm em relação à prática de atividade física, a mudança de hábito, e a gente consegue aí ressignificar essas crenças, né, para eles poderem criar o hábito de praticar uma atividade física, de mudar a sua alimentação e isso trazer um benefício maior. Mas eu uso da parte comportamental, eu trabalho comportamental, né, para eles poderem ingressar aí na parte física, né, cuidar do físico. E qual é a crença que mais pega? Olha, O que as pessoas mais falam para você, assim, que quando elas falam, você fala assim, não fala isso. Não, uma que eu ouço muito é assim, eu não consigo. Né? Eu não consigo.
mas o que te faz pensar que você não consegue, né? E a pessoa nem tentou, né? Não, nem tentou. Ela nem já tentou. acredita que ela não consegue. Eu me identifico muito com essas pessoas porque eu fui uma dessas, né? Que dava desculpa, que não praticava atividade física, que estava acima do peso. E eu fui procurar me desenvolver na parte comportamental, o autoconhecimento. A partir do momento que eu entendi que eu tenho que estar em primeiro lugar, tudo mudou. Né? Foi como virar a chavinha mesmo, né? Foi muito mágico. E eu tento fazer com que elas enxerguem isso. Né? Mas como são mães, a maioria delas, 90% são mães, e aí em primeiro lugar são os filhos. Né? Então é aí onde a gente tem que ir com cuidado, óbvio, senão perco aluno, perco amizade, perco tudo, né? A gente vai com cuidado fazendo com que elas enxerguem isso, não eu mostrar para elas, né? Eu não posso mostrar nada, elas têm que enxergar. A pessoa ela tem que entender que vai ser bom para ela. Não é para a família, não é para os filhos, não é para o marido, mas é para a vida dela mesmo. É para a vida dela. Fabi, acabou nosso tempo, Fabi. Eu falei que ia passar rapidinho e espero também que você tenha aí curtido, aproveitado, tirado informações preciosas para que você possa efetivamente cuidar mais do seu corpo, porque é o teu corpo que efetivamente realiza o que você faz no seu dia a dia, no seu trabalho, para trazer o sustento para a sua família. Life for You fica por aqui. Quer falar seu tchau e também dar seus contatos aí para as pessoas que efetivamente precisam de uma orientação? Se alguém tiver algum interesse, né, quiser mandar mensagem, pode me mandar pelo Insta, que é Fabiana T. Pires, né? E manda um oi lá que eu respondo todas as dúvidas que vocês tiverem. Agradeço ao convite, né? Tem uma frase que eu ouvi em 2014 de uma pessoa muito especial chamada Eugênio Ferrarese, que corpo e mente estão intimamente conectados, e é sobre isso. A mente e o corpo, um ligado no outro, melhora um, o outro melhora automaticamente. Até a próxima semana com o nosso programa Life for You.